Lucas 22. Muitas perguntas são feitas sobre quem deve participar da ceia ou não. Mas eu quero pontuar nessa manhã algo interessante. A palavra de Deus nos diz, aqui no texto de Lucas, capítulo 22, sobre, no versículo 14, a última Páscoa. Aqui diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tendo desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois eu vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aqui diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é meu cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado a favor de vocês. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem dentre eles estava para fazer isso. Jesus, ele está tomando a sua última ceia com seus discípulos. Isso aconteceu na festa de Páscoa, né? Se você ler em Êxodo 12, se você puder abrir em Êxodo 12, nós vemos quando a Páscoa foi instituída pela primeira vez, para que nós possamos entender melhor. A instituição da Páscoa aqui em Êxodo 12. Todo mundo conhece a história de Moisés, eu acredito que sim, em que o povo de Deus ficou escravo por mais de 400 anos no Egito. E então Deus levanta Moisés como libertador, um mensageiro de Deus para que o povo seja libertado. E então Deus envia algumas pragas para despertar Faraó do poder de Deus e conscientizar Faraó. Só que a Bíblia fala que Faraó endureceu seu coração, ao ponto que então Deus viu que Faraó não voltaria atrás na sua decisão. Então o próprio Deus, lá em Romanos diz isso, em Hebreus, que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não voltasse atrás. Deus o cegou. A pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa é entregar ela ao próprio desejo dela. Ele queria tanto se endurecer a Deus, que Deus falou: agora eu não vou mais converter o coração dele, porque eu dei algumas oportunidades e agora eu vou endurecer o coração dele, né? A Bíblia fala que Deus aprove a Deus manifestar com misericórdia a quem ele quiser. Não depende do que nós fazemos, não depende de quem corre, de quem faz, a Bíblia fala, mas depende de Deus exercer misericórdia com o que ele quer. Então nós vemos que Deus, ele está sempre disposto a fazer algo na nossa vida, mas quando nós nos endurecemos a Deus, Deus também se endurece, nos entregando ao nosso próprio desejo, para que nós não possamos então nos converter a ele. Então tome cuidado com você que tem se endurecido cada vez mais a Deus. Foi assim que Deus fez com Faraó. Faraó foi a ruína. E a última praga que Deus envia até o Egito é a praga da morte dos primogênitos. Todos os primogênitos no Egito morreram. Então Deus cria um meio para proteger o povo de Deus que está ali, para que esse povo não seja confundido. Vocês estão me ouvindo bem? Não seja confundido quando o anjo da morte passasse com os demais que seriam ali condenados à morte. Como Deus poderia fazer isso? Você já imaginou todo o primogênito da nação de Israel morto? A Bíblia fala que o primogênito é aquele que herdava o quê? A herança.
não somente a herança terrena, como a herança espiritual. Como eles sairiam de lá para ser uma nação sem herança? Como eles iriam para Canaã, chegando lá sem ter primogênitos, herdeiros que poderiam trazer para eles o princípio de entendimento de herança, herança dos princípios guardados do reino, herança dos princípios de Deus. Então Deus, ele criou um meio para guardar aqueles que eram dele. E aqui ele instituiu a Páscoa. Em Êxodo 12 fala: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Você vê aqui que Deus está tratando Israel como sendo o seu povo e como sendo uma igreja santa do Senhor. Os congregados, aqueles que estão vivendo ali em comum, dividindo junto o sofrimento ali no Egito como escravos. E ele fala: ao 10 deste mês cada um tomará um cordeiro para si, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É por isso que a Bíblia diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja como Deus é poderoso. Ele institui a Páscoa, e na Páscoa ele pega um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Quem aqui já viu no campo uma ovelha? Não estou falando de um cabrito. Ovelha. A ovelha é o animal adulto, o cordeiro é o filhote. É o filhotinho, com um pouco mais de 6 meses, ali até 1 ano e meio, se eu não me engano, ele é um cordeiro. Então olha o que Deus faz. Ele pega um animal novo, permite que ele matem aquele animal para sacrifício e também para que eles comam, para que eles possam ter um entendimento pedagógico de que o pecado pode fazer. O pecado, ele gera morte, e o pecado, ele faz com que alguém inocente pague pelo pecado de alguém mau. Para que quando Jesus viesse, o povo falasse: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo entendesse. Páscoa, cordeiro que era sacrificado, para que o sangue dele fosse passado nas portas. Se tiver alguma imagem na internet do sangue nas portas, pode procurar e colocar. Para que o anjo da morte não entre. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Faraó desobedeceu a Deus, ainda mais, ele resistiu a Deus. Pior do que desobedecer a Deus é você resistir às ideias e os princípios de Deus, né? Você vê que Faraó, ele não ficou embirrado com Deus, ele ficou embirrado com quem? Preste atenção que eu vou te ensinar. Com quem? Com Moisés, que era o representante de Deus. E por que ele tinha uma birra com Moisés? Porque eles tinham uma história, o quê? Pessoal. Eles foram criados e cresceram juntos. E Moisés sempre se destacava em sua força, em sua capacidade, mais do que o seu irmão, né? O filho de Faraó, que eram considerados irmãos. Na verdade, eles eram primos, né? Porque ele era filho da filha de Faraó. Mas eles eram tratados como irmãos. Existia já no coração dele uma inveja, já existia algo pessoal contra Moisés, né? E então ele cria essa resistência a Deus por conta da pessoa que Deus manda. Muitas vezes nós criamos resistência ao que Deus está falando, porque nós não aceitamos quem está levando a mensagem. E por que Deus manda justamente um mensageiro que confronta a gente? Porque Ele quer tratar com a gente. Amém? Ele quer tratar com você. Possivelmente muitas pessoas aqui, algum tempo, né, por uma ocasião ou outra, ficam com raiva de mim. Porque às vezes a maneira que eu vou te corrigir, a maneira que eu vou te ensinar, você fala: não é possível. Justo ele. Você vê que Deus, ele usa as pessoas para tratar com a gente. Por exemplo, Deus manda a gente chamar ele de pai. Se a gente não tem um bom relacionamento com o nosso pai, como é que a gente vai ter um relacionamento com Deus? Como pai? Ruim. Então você vê que tudo que tem a ver com Deus tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas aqui na terra, né? E aí Deus manda Moisés e Faraó endurece. Não, aquela birrinha, né? Não, meu Deus é mais poderoso que o seu. Não, eu não vou abrir mão, Moisés. Seu cajado vira serpente, o meu também vira e tal, aquela coisa toda. E no final isso custou a vida de todos os primogênitos do Egito. É só você pensar. Faraó, ele tinha uma filha, né? E Faraó teve esse filho.
E eu te pergunto, Moisés era filho adotivo desta mulher que pegou ele nas águas. Moisés, o nome significa tirado das águas, no original. E então essa mulher, ela não podia ter um herdeiro. Porque o herdeiro, ele tinha que vir de um filho homem. E nasceu esse filho homem de Faraó. Então se esse herdeiro do trono perde o seu primogênito homem, toda a linhagem real dele acaba. A cegueira de Faraó levou ele a perder toda a linhagem dele. O trono dele, a história dele acabou nele. Não existe coisa mais triste do que isso, Deus tirar a herança de alguém. Você já imaginou que um dia você vai morrer? Sabia disso? Eu te dou uma notícia que você não sabe ainda. Um dia você vai morrer. Você que vive como nunca fosse morrer, um dia você vai morrer, eu também, se Jesus não voltar antes. E eu te pergunto, tem algo mais triste do que se a obra que Deus tem para você morrer sem você? Parar sem você? Você já imaginou se você não tivesse filhos que podem dar continuidade nisso? Naquilo que você começou? O que vai ser do futuro do nosso país, né? Se a gente não cuidar dos nossos filhos, não orientar. Então Deus tocou naquilo que era mais terrível. Ele mandou um anjo da morte para matar todos os primogênitos do Egito, para destruir o governo do Egito. Nunca mais o Egito se levantou. Você já parou para pensar nisso? Porque quando você mata os primogênitos, os filhos, você não consegue levantar. O que o diabo tem tentado fazer contra as crianças? Abuso. Você vê crianças sendo violentadas, dentro da própria escola crianças sendo incendiadas. Agora vem essa questão de ideologia de gênero. E como que nós temos que nos posicionar? Nós temos que colocar o sangue de Jesus na nossa casa para a morte não entrar. Você está entendendo? Mas ao invés disso tem gente que tem agido como Faraó, resistido a Deus, resistido aos ensinamentos da igreja, da palavra. Por quê? Porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, aquilo ali eu não vou fazer, aquilo ali eu não vou obedecer. Imprudente, que ouve a palavra, mas não pratica. Acha que está fazendo pirraça com a gente. Está fazendo pirraça com quem? Com quem? Com Deus. Aí Deus fez o quê? Endureceu o coração de Faraó. Agora você não vai converter mais não. O tempo que eu te quis, você não me quis. Agora também eu não te quero. Agora eu vou te lançar a sua própria vontade. E aí ele faz o quê? Ele perde todos os primogênitos do Egito. E o Egito então ruiu. Mas aquele povo fraquinho, escravo, está até hoje de pé. Compara hoje Israel, que é um ovinho, e compara o Egito. Quem é mais rico? Quem é mais avançado em tecnologia, em cultura, em ciência, em tudo? Israel. Por quê? Há uma bênção espiritual sobre Israel. Israel não está posicionada geograficamente favorável, ela está cercada por inimigos. Israel é um pedacinho de terra e todo mundo quer Israel. Todo mundo quer o pedaço de terra de Israel, só vai diminuindo. E todo mundo quer. Mas esse povo, eles não podem ruir. Por quê? Porque Deus é com eles, né? E Deus instituiu o quê? A Páscoa, o Cordeiro. Vocês vão passar o sangue do Cordeiro no umbral da porta. Porque porta é lugar de acesso, é lugar de entrada. O que você tem deixado entrar dentro da tua casa? Através da internet, da TV? Você tem passado o sangue na tua casa? Jesus assistiria os programas que você tem assistido? Jesus assistiria as novelas que você assiste? Mas é só uma novela, só estou assistindo. Jesus assistiria essas tramas? Entraria na casa de Jesus o que entra na tua casa? Então vamos parar de ser hipócrita, de colocar foto de Jesus em casa, mensagem, Jesus reina nesse lar. Mentira, ele não reina, porque você não está respeitando a opinião dele. Você ficaria numa casa onde a sua opinião não é respeitada? Quem ficaria? Nem tão pouco Jesus ficaria. Então eles passaram o sangue nos umbrais, como símbolo que a nossa casa está guardada. Quando o anjo da morte chegava diante daquela casa, ele não entrava, porque o sangue do Cordeiro estava lá. Agora, que significado de amor. Mas o que tem a ver um animal morto? Olha o significado. O povo, o pecado, ele faz a deterioração do conhecimento. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal,
agora é como se fosse um vírus que entrou dentro deles. Eles não têm o mesmo entendimento que tinham espiritual antes, foi deturpado. Não são como mais Deus criou. Então, ao longo do tempo, Deus tem que falar de formas alegóricas para as pessoas entenderem o que Ele quer dizer no futuro. O cordeiro que tira o pecado do mundo, matar um cordeiro e passar o sangue, significa o quê? Que Jesus morreria pelos nossos pecados, o sangue dele foi derramado, cada gota de sangue por causa do nosso pecado, e que agora eu tenho que colocar esses princípios de Jesus na minha casa, proteger a minha família, para que a morte não entre, porque a morte é consequência do que? Do pecado, é consequência da desobediência a Deus, é consequência de eu resistir à vontade de Deus, de eu me impor à vontade de Deus. E então, o que significa o cordeiro? Como eu falei, o cordeiro é um filhotinho novo de 6 meses. O que ele está mostrando? Uma vida está morrendo de uma forma prematura, sem ter o que aproveitar da vida, em favor de que pecadores sejam perdoados e tenham suas vidas protegidas. Sabe o que significa isso? Você olhar para a cruz e entender, Jesus morreu com 33 anos, Ele ofereceu a sua vida, morreu tão jovem. Naquela época, até os 40 anos de idade era comparado mocidade. O jovem vivia até 30 anos de idade na casa dos seus pais. Depois de 30 anos ele saía para começar a desenhar o que seria o seu futuro. Por isso que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. Porque até 30 anos de idade o filho tinha que ser sujeito ao pai ou à mãe. É por isso que quando Maria, no primeiro milagre de Jesus, ela vem dar algumas ideias para ele no casamento, quando ele vai transformar água em vinho, e ele fala: o que eu tenho com você, mulher? Ele quer dizer o quê? Eu já cumpri aquilo que é me exigido dentro da cultura judaica. Eu obedeci, fui sujeito a você até os 30 anos. Agora eu vou viver aquilo que o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu estou começando o meu ministério. Então, quando Jesus morre com 33 anos, mostra para nós aqui uma morte triste, prematura, muito jovem. Da mesma forma que é o cordeiro. Por isso que não fala isso aí, a ovelha que tira o pecado, mas o cordeiro, porque ele morreu tão jovem. Isso faz nós olharmos para a cruz e valorizarmos o que Cristo fez por nós. E entendermos que de uma vez por todas, que somos livres do pecado, mas não livres de vivermos uma vida responsável em Cristo. É isso que muita gente não entende. Eu sou livre. Ok, você é livre do pecado, para não mais viver em pecado. Mas você é preso a Cristo para viver por Ele, por meio dEle e para Ele. Você não pode viver da maneira que você bem entender. Você não pode e nem deve viver da maneira que você achar melhor. Porque o cordeiro, alguém morreu jovem, alguém morreu muito cedo, sacrificando a sua vida por você. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus que caiu foi suficiente para que nós obtivéssemos o perdão pelos nossos pecados. Qualquer pecado que você possa ter cometido até o dia de hoje, você pode ser perdoado, se assim desejar, de todo o teu coração, e dizer: Jesus, me purifica de todo pecado. É uma forma que você está aplicando o sangue de Jesus na tua vida e dizendo: o mal não vai entrar, o pecado não vai entrar e a morte não vai entrar. Quando você tem alguém enfermo na tua casa e você ora: o sangue de Jesus purifica todo pecado, o sangue de Jesus, em nome de Jesus, no sangue poderoso de Jesus, oramos pela cura. Por que a pessoa é curada? Porque o sangue foi passado e a morte tem que ir embora. Depois a Jana vai vir aqui, vai dar o testemunho dela hoje ainda. Nós oramos com ela no hospital. Imediatamente a morte teve que abrir a porta e sair e fechar a porta. Porque o sangue foi passado. O sangue de Jesus foi passado na vida daquela pessoa. Amém? Quantos entendem isso? Então a Páscoa foi instituída. Passado muitos anos depois, nós voltamos no texto de Lucas. Jesus fala: olha, eu vou tomar a ceia com vocês nessa Páscoa. O interessante é que nessa mesa de Jesus você não vê o cordeiro propriamente na mesa para comer. Você vê o pão, que era comum deles, o pão, né? O suco de uva, né? O cordeiro. Mas eles estão comendo somente o pão e o suco. Por quê? O próprio cordeiro que vai salvá-los e perdoar os pecados e mudar a história deles é o próprio Jesus que está na mesa ali. Amém? Então Jesus fala: eu vou comer essa Páscoa com vocês
e vai ser a última vez que eu vou tomar esta ceia com vocês. Até que lá no reino de Deus, no céu, um dia a gente vai ter uma ceia junto. A Bíblia fala que quando a igreja subir, vai ser como um casamento. Compara a igreja como uma noiva e Jesus como um noivo. E eles vão se tornar uma só carne e um só espírito. Por quê? Porque agora nós estamos ligados a Ele no espírito, mas não na carne. Porque o meu corpo e o seu corpo ainda deseja o pecado, é um corpo mortal. Mas a Bíblia fala que a Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Se você tem um ente querido, você tem saudade dele, busque ser salvo para que você encontre com ele um dia. Não é o fim ainda. A Bíblia fala que primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. A Bíblia fala que o mar devolverá os seus mortos. Aquele que morreu no fogo incendiado, as cinzas dele estão espalhadas em algum lugar, elas vão se juntar e ele vai ressuscitar. Aquele que morreu afogado lá no fundo do oceano, não acharam até hoje as ossadas dele, ele vai levantar do mar, vai ressuscitar. A Bíblia fala, e eu acredito na Bíblia, ela é fiel. Os seus parentes que morreram em Cristo vão ressuscitar. E se você e eu estivermos vivos, vão ter que esperar, os mortos vão preceder nós. Eles vão ressuscitar primeiro, eles vão ter mais honra que a gente. E nós que ficamos depois, vamos também subir para encontrar com Ele. E quando nós encontrarmos com Ele nas nuvens, fala que no fechar e abrir de olhos, nós não teremos mais esse corpo mortal, pecaminoso, nós teremos um corpo glorificado. Então nós vamos unir juntamente com Ele para sempre. Amém? Ele nos ama e Ele quer estar conosco, então nós vamos cear com Jesus novamente. Então você me pergunta, resumindo tudo isso, é muito simples: quem pode cear? Né? Eu vou resumir dizendo, naquela ceia, Jesus ele tinha 12 discípulos. Qual foi o único que não ceiou? Judas. Por quê? Jesus, antes de oferecer a ceia, ele fala daquele que iria traí-lo. Eu acabei de ler aqui, fala que era propósito de Deus, fazia parte do plano de Deus que Jesus fosse entregue e traído. Mas ai daquele a qual viesse a traição. O que Jesus está falando? Que ele teria que ser traído por alguém, mas como seria duro para aquele que fosse usado pelo diabo e recebesse esse encargo de ser então o traidor. E quem foi essa pessoa que deu lugar? Foi Judas. Judas deixou que o diabo entrasse em seu coração. Judas deixou que ele fosse enganado pelos seus sentimentos. E ele então deixou que o diabo entrasse dentro dele. Eu quero ler alguns textos para você. Aqui em João 13. No versículo 21 diz assim: dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que dentre vós me trairá. E entre os discípulos olharam uns aos outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E este fez a Simão Pedro um sinal dizendo: pergunta-lhe a quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem és? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faça-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e já era noite. Eles estavam comendo, estavam se preparando aqui para a festa da Páscoa. Judas era aquele que
muito diferente do que as pessoas pensam. Jesus, ele vivia também de ofertas. Quando ele nasceu, magos foram e levaram ouro, incenso e mirra. E Jesus tinha uma pessoa, eles falam que o responsável pela bolsa. Todo o alimento que era ganhado no ministério de Jesus, toda também oferta em moedas naquela época, ficava sob a responsabilidade de Judas. Judas seria tipo assim, o tesoureiro do ministério. E Judas, então Jesus falou, olha, alguém vai me trair. Os discípulos começaram a dizer, quem será? Né? Quem deve ser? João pensou que deve ser eu, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Pedro. Jesus falou, não, aquele a quem eu molhar o pão e colocar na boca é este. E quando ele faz isso, o diabo, que já estava na porta do coração de Judas, ele faz o quê? Ele entra. Veja só, nós muitas vezes buscamos ser valorizados. E se a gente está num grupo e alguém fala assim, ó, alguém aqui está falando de mim. As pessoas, até mesmo aquela pessoa que está falando de você, fala, não, jamais, eu não falo de você. Por quê? Porque a pessoa está querendo dizer o quê? Eu não quero ser rejeitado, desprezado. Eu falo de você. Eu tenho despeito, eu tenho inveja de você, eu não gosto de você, mas jamais eu vou assumir isso. Por quê? Porque eu não quero ser exposto, eu não quero ser desprezado. Você vê que os discípulos eles procuram sondar o coração deles. Será que é eu? Fala para mim. Igual Davi orou, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque o caminho que é mau não é eterno, ele é um caminho mortal. Mas Judas fez o quê? Ficou vivendo de quê? De aparência. O diabo já estava batendo na porta dele. Olha, você é mais importante. É você que cuida dos recursos. É você que cuida das coisas. Judas era tão arrogante que quando aquela mulher quebrou o perfume nos pés de Jesus, ele falou o quê? Nossa, ele queria decidir o que deveria ser feito com o dinheiro. Olha, em vez de comprar esse perfume tão caro para quebrar no pé dele, por que nós não compramos alimento e nos demos para os pobres? Né? Então você vê que o dinheiro, ele dá à pessoa o quê? Poder. Algumas pessoas do mundo dizem que para você conhecer alguém, você tem que dar para ela o quê? Poder e dinheiro. Aí você vai conhecer ela. Então Judas, ele já estava com o diabo batendo na porta do coração dele. Ó, você é o cara. Você é o discípulo mais importante. Você é o cara que cuida dos recursos materiais. E aí quando Jesus pega aí eu acho que quando Jesus está falando, olha, aquele a quem eu der o pão, vai ser aquele que vai me trair. Sabe o que eu acho? Que Judas nem estava escutando, na minha opinião, o que Jesus estava falando. Já aconteceu muitas vezes eu estar falando as coisas aqui, ou para alguns discípulos, eu estou olhando os discípulos lá. Eu falo, não é mesmo? A pessoa, é mesmo. E ela não sabe nem o que eu estou falando, está falando para me agradar. Quem convive comigo sabe que uma das coisas que mais me irrita, o Luan sempre ele ri quando ele está perto, acontece isso. Quando eu estou falando, as pessoas não ouvem. Não é verdade, Luan? As pessoas ficam distraídas, ficam assim, não ouvem. Me irrita, por quê? Porque quando eu estou falando, não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. E as pessoas estão desprezando o que Deus está falando. Então às vezes eu estou falando, as pessoas, olha lá, olha não sei o que, o menininho, ai que belezinha, aquilo. Eu não gosto de jogar pérola para os porcos. Eu imagino que a arrogância de Judas era tão grande que ele não estava nem ouvindo. Aí quando ele pega o pão e molha, e põe na boca de Judas, Judas faz o quê? Nossa! Ele não ouviu, aquele a quem der o pão, será aquele que vai me trair. Ele não ouviu essa parte. E quando Jesus vai colocar o pão, ele fala, sou eu. Eu sou o queridinho dele. Ele achando que estava enganando todo mundo e também a Jesus, porque ele já tinha um plano, ele já estava conchavado com o sumo sacerdote de vender a identidade de Jesus. Tem muita gente que está vendendo a identidade de quem Jesus é, e acha que está enganando. Não, olha, eu sou o cara, eu estou fechando um negoção para revelar a identidade dele, eu não vou fazer nada com ele, quem vai fazer é ele, só vou mostrar quem ele é. Estou ganhando um dinheiro por causa disso, e ainda ele acha que eu gosto dele, e ainda me coloca como preferido. Eu estou com tudo. E aí quando Jesus coloca o pão na boca dele, ele faz o quê? O diabo então que estava batendo na porta, abre a porta e entra. Porque ele abre a guarda. Quando você baixa a guarda, o diabo entra. E o diabo, quem lembra aquele filme Advogado do Diabo? Quem lembra desse filme? Levanta a mão. Quem não assistiu esse filme ainda, irmão, assista. Não assista com criança, que é um filme para adultos, né? Tem algumas cenas lá tipo assim, de manifestação de demônios, que as mulheres ficam nuas, você passa essa parte. Mas o filme em si ele tem uma mensagem muito importante. E no final,
Quem lembra a fala final? Ele é um repórter, o diabo ele tem várias formas no filme, no final ele é um repórter. E ele vai entrevistar um advogado. Toma cuidado, hein, vocês que são advogados. Advogado é complicado, tem que ser muito crente para ser advogado, viu? Senão vai ser advogado do diabo mesmo. E aí ele chega lá, né? E ele fala, não, cara, você tem que dar uma entrevista exclusiva para mim, que você é o cara, você é o máximo, você é tal. E o cara já estava decidido a não cair mais nessa. Aí mexeu um pouquinho com o ego dele, com o orgulho dele, ele, tá bom, vai. Ele já estava indo embora, assim, na cena, ele volta. Tá bom, marca tal dia. Aí o diabão estava lá como repórter, com um crachazinho assim, máscara de chiclete. Não, o cara ele vira o diabão e fala, orgulho. Esse foi sempre meu pecado predileto. Por quê? O diabo sabe que todo mundo cai nessa. Por que você gosta naquela igreja que eles fazem assim, ó? Pastor, tá coçando aqui, ó. Tá bom? Agora ficou bom. Pastor, tá quente. Bem, vem cá, põe um vinho na boca dele. Tadinho dele. Nossa, que igreja maravilhosa. Agora a igreja que tem um pregador. Por que eu chamo pregador? Porque eu tenho que pregar você na cruz. Tem que pegar suas mãos, pegar os cravos, enfiar e cravar você na cruz. Por quê? Porque o evangelho de cruz é o quê? Morrer. Morte. O que o povo falou quando Deus estava no monte? Lá no filme, se você ver o filme de Moisés ou ler a Bíblia, olha, fala Deus com Moisés, não fala Deus com a gente não, porque se Deus falar com a gente, nós vamos morrer. O diabo, ele consegue te enganar quando ele te enche de orgulho. Não, você é melhor que todo mundo, você não precisa disso não. Você vai obedecer agora? Para quê? Bobagem. Você já é adulto, você é bom demais. Então o orgulho ele cega e deixa surdo. Judas está lá, ó. Mais um lanchinho com Jesus. Saindo daqui eu vou lá, vou fechar negócio com os caras, vou falar onde que ele vai estar hoje à noite. Aí Jesus está falando, gente, olha aqui, presta atenção. Como que você sabe quando uma pessoa já não é teu discípulo? Quando não está alinhado. Você está falando aqui, ela não está te ouvindo, ela está pensando no que ela vai fazer ali depois. É por isso que eu acho ruim quando as pessoas não estão ouvindo, porque é um sinal de desalinhamento. E aí, é muito claro para mim, Jesus faz assim, aquele que eu molhar o pão e colocar na boca é o traidor, tá? E o traidor está achando que está enganando todo mundo, mas na verdade ele não está sabendo de nada. Todo mundo já está sabendo quem é ele, o que vai acontecer. Aí ele, Judas, vem cá, deixa eu pôr o pãozinho na tua boca. Ele, Aí ele olha para João, né, que é o discípulo a quem Jesus amava, e faz assim para João, sou eu que ele ama e não amo você não. Mas os discípulos estão olhando e ficam assim, ó, deixa esse cara aí, é ele que é o traidor, nós já estamos sabendo já agora, porque Jesus já falou que é ele. Aí Jesus fala para ele, o que você tem que fazer, você está muito ocupado, né? Estou vendo que você está muito desatento aqui à nossa reunião, pode ir resolver o que você tem para resolver. Aí às vezes a gente desiste da pessoa, porque a pessoa não quer mesmo. Irmão, você está com a cabeça muito assim, vai embora, vai resolver suas coisas. A pessoa revela quem ela é, e ele vai. E os discípulos, será que, aí alguns ficam na dúvida, será que ele foi comprar uma coisa que está faltando? Será que ele foi comprar, aí tem uns discípulos meio cabeçudos, né? Será que ele foi comprar alguma coisa para os pobres, para ajudar os pobres? Sendo que o cara roubava a oferta que entrava. Então, sabe qual que é a mensagem que eu tenho para você hoje nessa manhã? Quem não pode tomar a ceia? Aquele que for Judas. Aquele que se levanta da mesa. Aquele que não compreende a mensagem. Aquele que quer ser movido por orgulho. Aquele que está desalinhado com o propósito. Aquele que está aqui, mas a cabeça dele está lá. Então eu falo para você, vai logo, vai embora fazer o que você tem que fazer. E nós vamos ficar aqui. E nós só vamos começar a ceia da Páscoa com o entendimento de quem é o Cordeiro que vai morrer por nós daqui a pouco. E que vai o sangue dele guardar a nossa casa, a nossa família. Depois que você se levantar. Porque você não é digno dessa mesa. Entende? Isso é a ceia. A ceia é o quê? Não é Jesus estar aqui em forma de pão ou de suco. Mas é um memorial para nós entendermos e estarmos alinhados com o propósito de Deus. O que é Cristo? O que Ele fez por nós?
e não superutilizarmos Cristo ao nosso favor, mas nos rendermos à vontade de Deus, nos rendermos a Cristo. Cristo, Ele pode restaurar o teu casamento, mudar a tua história e te curar, mas você não vai servir a Ele por causa das coisas que Ele pode fazer. Você vai servir a Ele por quem Ele é, porque Ele já deu o exemplo que te ama morrendo na cruz por mim e por você. E quem não pode tomar da mesa? A Bíblia fala, aquele que tomar do cálice indignamente, não tome, porque você vai trazer condenação para você. Veja o amor de Deus por Judas, que ainda permitiu que ele saísse da mesa e não participasse da ceia, para não tomar de forma indigna. Porque Jesus ainda tinha esperança do arrependimento de Judas. Mas eu falei para vocês no início que a Páscoa simboliza o sangue que nos protege de qual demônio? Do anjo da? E então Pedro não estava na mesa da Páscoa. Ele não recebeu o sangue. Ele não entendeu o entendimento. Aquele que comer do meu corpo tem parte comigo. Aquele que beber do meu sangue. O que Jesus está falando? Você tem que entrar a fundo no entendimento do que é a crucificação e a minha morte. O que Jesus falou? Se eu permanecer em mim, se eu permanecer em você e você permanecer em mim, tudo o que você crê e quiser, você será feito. Mas a condição é o quê? Você tem que estar em mim e eu em você. Então quando ele está falando da ceia, ele está querendo dizer para você estar nele. Não é você estar na igreja por causa da religião, daquilo que o padre ou o pastor fala, mas no entendimento da essência do que significa Cristo. Quantos estão entendendo? Estar nele, a ceia é entender o que é o sacrifício de Cristo, entender o que ele fez por mim. Não estar aqui como traidor, eu vou tomar essa ceia, terminando o culto, já vou lá falar com o pastor. Pastor, então essa semana, precisa fazer isso, você não entendeu nada. Eu vou lá que eu preciso de atenção. Eu vou lá que eu preciso que ele vai lá orar para mim. Eu preciso que ele disse, eu preciso daquilo, eu preciso. Eu vim aqui porque eu estou precisando fechar um negócio, o irmão que eu preciso dele está lá. Eu estou precisando alugar uma casa, o irmão da imobiliária está ali, então eu vou lá no culto hoje que eu já encontro ele. Não, irmão, aqui não é um point, aqui é a casa de Deus. Não venha com interesse. Não seja uma pessoa que venha com interesse. Está entendendo o que eu estou falando? Mas eu fui no culto, eu fui na ceia, o pastor nem olhou para mim direito. Judas Iscariotes, que vem sentar na mesa com intenção de ser reconhecido. Quantos de nós temos um Judas dentro da gente? Nós estamos talvez nesse momento na nossa mente, Judas maligno, Judas mau. Mas quantos de nós quanto nós podemos aprender com esse Judas? O quanto nós precisamos reconhecer que nós temos ainda dentro de nós uma parte desse Judas. E aí, como o pastor Adriano ministrou várias vezes, eu também, isso não quer dizer que Deus não quer você na mesa, isso quer dizer que Ele te quer na mesa, se for para você ser inteiro nela. Então você tem que tomar uma decisão. Aquele que for tomar indignamente não toma. Então o que ele está falando? Eu tenho que me tornar digno. Mas como que alguém aqui se torna digno diante de Deus pelas suas próprias obras? Impossível. Então eu tenho que entender o que é a cruz, reconhecer os meus pecados, pedir perdão, e imediatamente eu sou salvo e purificado e lavado, e imediatamente eu sou digno para tomar a ceia. E não vivo mais escravo do pecado, e não vivo mais a minha maneira. Agora eu vivo preso a Cristo. Todas as decisões da minha vida estão presas a Cristo. Tudo que eu vou fazer está preso a Cristo. Você não toma cerveja porque o pastor não deixa? Não, eu não tomo porque Cristo não tomaria. Porque Cristo, Ele sempre estava lá com a mente saudável para poder falar coisas saudáveis, para ensinar as pessoas. Ele não ficava numa mesa falando besteira, borracha, olhando para a mulher dos outros. Então eu não vou fazer o que Ele não faria. Você não assiste isso porque o teu pastor não deixa, a igreja está boicotando agora tal canal, tal. Não, eu não assisto porque Jesus mesmo falou, não coloque coisas imundas diante dos seus olhos. Se o teu olho te impede de me servir, arranca do teu olho aquilo que está te impedindo de servir. Porque o teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se o teu corpo, se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai ser mau. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser bom. O que está querendo dizer? Aquilo que você coloca diante dos teus olhos vai determinar se você vai ficar bem ou vai ficar mal. Você tem que saber escolher o que vai ficar diante dos seus olhos. Princípio de Deus, Jesus. Então quando você se aliancia com Jesus, você começa a ter uma vida diferente. Tudo agora depende do que Jesus faria. Jesus faria isso?
O cara me fechou no trânsito, que vontade de xingar daquele nome. Que vontade de correr com o carro atrás dele e falar alguma coisa. Jesus faria isso? Ah, mas não sei o quê. Ah, já foi demais. Os discípulos perguntam, quantas vezes nós devemos perdoar? Ele falou, perdoa. Aí eles falam, até 7 vezes? Ele falou, não, até 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer? Você tem que estar pronto para perdoar todo dia, porque eu te perdoei naquela cruz. Eu morri por você. E você não tem o direito de dizer que é meu filho que anda comigo se você não faz o que eu faço. Você é louco, você é tolo. Você está enganando a você mesmo. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Pisa no teu calo, acabou, eu sou de Jesus. Porque nós somos arrogantes, nós somos egoístas, nós só pensamos em nós mesmos em todo o tempo. Então, a mensagem para você hoje, sabe qual é? Não levante da mesa. Não levante da mesa. Porque na mesa, você está perto dele. Na mesa, todos estão assentados, então todos estão acessíveis a ele, na mesma altura. Na mesa, a toalha da graça, ela tampa aonde os seus pés pisaram, sujos de lama e de pecado. Ela não te expõe, ele te trata por detrás da mesa no individual e não expõe você para ninguém. Fica na mesa, meu irmão. Assente na mesa. Não seja rebelde, não levante da mesa. Essa é a palavra de Deus para você. A partir do momento que Jesus deu uma atitude de carinho para Judas, Judas permitiu que o diabo entrasse no coração dele. Tem gente aqui que Deus fala para mim, nem elogia. Trata no seco. Sabe por quê? Porque eu sou ruim? Não. Porque se eu fizer isso, o diabo entra no teu coração. Porque já está batendo aí, ó. E se eu te dou um elogio, se eu passo a mão na tua cabeça, aí que o diabo entra mesmo, faz a festa. Então, muitas vezes eu te trato assim, porque eu te amo. Porque eu não quero que o diabo entre no teu coração e faz bagunça. Você está entendendo? Não é você receber o que você acha que você precisa, mas você receber a verdade que te liberta. Então não levante da mesa. Não levante. Fica na mesa. Eles ficaram todos reunidos, congregados dentro de casa. E o sangue estava na porta. E a morte passou. E não tocou nenhum deles. E no mesmo dia pela manhã, naquela madrugada, eles se levantaram e se tornaram livres e foram em direção à terra prometida. Levando os seus filhos, suas filhas, esposa, pai, mãe, animais de criação, ouro, prata. A Bíblia fala que nem uma agulha, nem um fio de cabelo ficou no Egito. Eles levaram tudo. Meu irmão, nada vai ficar no Egito, nós vamos levar tudo. Nossa família vai entrar com a gente. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Teu filho vai para o céu, tua filha, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai entrar. Mas se você permanecer na mesa, se você não se levantar para tratar de outros assuntos. E aí eu te falo, aqueles que estavam congregados, comendo daquela ceia, naquela noite, lá em Êxodo, o sangue na porta, a morte não pôde entrar. Agora naquela casa, milhares de anos depois, Jesus está sentado comendo com seus discípulos. Judas levanta e vai, sai da mesa. O que acontece com Judas depois de alguns dias? Ele morre. Por quê? Ele não comeu da mesa. Ele não usufruiu do sangue. E o que Paulo fala? Não beba do cálice indignamente, para que não gerem em vocês o quê? Doenças, enfermidades. Ele fala para a igreja de Corinto, por causa disso que vocês têm muitas pessoas doentes e enfermas no meio de vocês, porque muitos de vocês estão comendo da ceia indignamente. Sabe o que está querendo dizer? Tem muitos de vocês que estão de uma forma física sentado na mesa, mas espiritualmente não está alinhado com o propósito da ceia. O coração está longe, a mente está longe, lá longe. As atitudes, quando se levantam na mesa e vão embora, está longe. Então está trazendo maldição, está trazendo doença, enfermidade. Porque aquele que não entende o que é o sangue, não usa o sangue, traz morte para si.
Aqueles que estavam fora das portas das casas do povo hebreu morreram, mas os que estavam dentro, comungando, comendo junto, como a igreja de Atos fala, que eles estavam de casa em casa, comendo, partindo pão. Quando você vai na casa do teu irmão, não é para falar do teu outro irmão. Quando você vai na casa do teu irmão, é para cear com ele. Pode ser coxinha, pode ser pizza, mas o entendimento tem que ser cálice e pão. Tem que ser o corpo e o sangue de Cristo. Pode ser chup-chup, groselha, guaraná. A tua ceia pode ser qualquer alimento diferente da ceia, mas o entendimento tem que ser um entendimento de ceia, de sangue de Cristo, do corpo que foi moído por causa do teu pecado. Então respeite a ausência do teu irmão que não está lá. Não fale do teu irmão, não fale do outro, não fale das pessoas, porque tem muita gente que tem dado o nome de comunhão para a mesa que senta para falar do outro. Isso não é comunhão. A igreja de Atos fala que eles se reuniam de casas em casas, e eles comiam, e eles partiam o pão, e eles também oravam, e eles tinham um só sentimento e um só coração. Sabe qual é? Um só coração, de entender que todos eram pecadores, de ter paciência com aquele que ainda vivia uma vida desregrada, de ter paciência com aquele que ainda tinha imaturidade espiritual, de ter paciência com aquele que caiu e fraquejou mais uma vez. Todos tinham esse entendimento. Eles não reuniam para ficar falando ao outro, ao ciclano, ao fulano, não. Eles se reuniam para fortalecer um ao outro. Olha, nós temos hoje o que aqui? Nós temos esse pedaço de queijo, temos isso. Vamos orar. Jesus, obrigado. Nós fazemos parte do teu corpo. Nós somos só um só corpo contigo. Nós somos um sangue contigo. Querido, o que faz a ceia não é o suco de uva e o pão. Eu posso colocar aqui água de coco e bolacha. O que faz a ceia é o entendimento do que ela é. Não acreditamos na transmutação. Existem algumas religiões que creem na transmutação, que quando você ora, literalmente aquele pedaço de pão vira corpo de Cristo. Eu não creio nisso. Jesus está vivo, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Ele não habita em coisas feitas por mãos humanas. O que Ele quer dizer é do entendimento. Se você vai na Coreia e eles não têm isso aqui, talvez ele tenha um pedaço de capim, folha, e eles devem cear com aquilo, eu imagino. Porque a verdadeira riqueza não está no que eles estão comendo, mas no entendimento. Agora que esse pão eu vou levar para minha casa, eu vou. Que pão bonito, gente. Será que é de verdade? Dá uma mordida aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, seja a oportunidade que você tem para reunir com algum irmão, é esse o entendimento. Não, o que eu quero dizer é se levantar da mesa. Às vezes você está na mesa sentado, mas tua cabeça está em outro lugar. Tuas atitudes não condizem com o que você está fazendo. Por que tem muita gente hoje que não quer ser cristão? Nós somos um país que mais da metade do nosso país é cristão, juntando evangélicos e católicos. E nós temos um país corrupto, nós temos um país violento, nós temos um país em que as pessoas não respeitam os outros, os mais velhos. Sabe por quê? Porque esses crentes, esses católicos têm tudo que converter a Jesus Cristo, deixar de converter uma religião e converter a pessoa de Jesus Cristo, que sempre pregou amor, que sempre pregou perdão, que sempre pregou em que você deve se preocupar mais com o teu próximo do que com você. Quando nós entendermos isso, irmão, o mundo vai acreditar que Jesus habita em nós. A Bíblia fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, porque quando eles forem um, o mundo vai acreditar neles. Sabe por que o mundo não acredita em você ainda? Porque você não é um com a igreja, você não é um com o seu irmão. Você acha que o que a gente está pregando aqui é uma ideologia. Não é uma ideologia e não é nem teologia, é a palavra de Deus. Hoje, irmão, você entra no YouTube, você procura e acha 50 pregações sobre o mesmo texto de forma diferente, que agrada a todo mundo. Tem até Bíblia hoje que com comentários bíblicos defendendo a homossexualidade como algo que não é pecaminoso a Deus, defendendo adultério, defendendo pessoas terem várias mulheres e tudo mais. Tem de tudo. Mas disso tudo eu quero te dizer, todos esses homens prestarão contas a Deus. A Bíblia fala daquele que acrescentar qualquer uma dessa palavra. E eu quero te dizer uma coisa: só existe uma verdade, só existe um caminho. E a verdadeira igreja um dia vai se manifestar, e todo olho vai ver quem foi a verdadeira igreja, quem pregou a verdade, quem não pregou. Você está entendendo? Você pode procurar por isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu quero saber sobre tal assunto. Entra no YouTube. Tudo é YouTube agora. Porque as pessoas não querem um relacionamento virtual. Não quer alguém para que ela tenha que prestar conta e se sujeitar.
Então ela pesquisa sobre o assunto e tem 50 vídeos, 100 vídeos falando do mesmo assunto de vertentes diferentes. Por isso que Paulo falou, quando eu fui chegar a vocês, eu não preguei nenhuma palavra com conhecimento humano, mas eu preguei uma palavra de poder. Sabe o que é isso? Nós precisamos da palavra verdadeira, literal. Então quando estamos na mesa, ou aqui, ou na nossa casa, ou com nossos irmãos, nós temos que estar literalmente na mesa, e não nos levantarmos da mesa, estarmos na mesa, mas ausente, presente no corpo e ausente no espírito. É essa a palavra que eu estava procurando. Você quer estar na ceia? Seja presente no corpo e no espírito. Tem gente que senta com você, para conversar com você, a pessoa só fala, na hora que você vai falar, ela fica voando. Tem pessoa que chega em mim, outra coisa que eu detesto, pastor, o que é isso, isso? Eu vou explicar a pessoa levando, filho, isso aqui é água, não sei o que, pega a maçã aqui, não sei o que, não já explico mais. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é muito precioso para ser jogado no lixo. Para pessoas que estão presentes no corpo, mas ausentes no espírito. Isso é o papel de Judas. Judas estava sempre presente no corpo, mas sempre ausente no espírito, desalinhado. Está entendendo? Nós não precisamos de pessoas aqui que estão só em todo culto, só em todas as confraternizações, só em todas as conferências, mas pessoas que de fato estejam aqui em espírito. Porque se eu parasse de pregar hoje, voltasse a pregar só daqui 1 ano, 2 anos, vocês têm palavra para caminhar aqui 5 anos no mínimo, 10 anos. Vocês têm, porque a palavra é viva, é eficaz. Toda vez que você ouvir, ela produz o mesmo fruto, até um fruto maior. Mas sabe por que nós não temos essas pessoas? Porque nem todo mundo está disposto a obedecer. Nem todo mundo está disposto a ser presente no espírito, quer estar presente no corpo. Pastor, conta comigo, estou junto. A primeira coisa que você fala, vamos lá, vamos orar, vamos fazer isso. Pastor, sabe o que é? Vou levar meu cachorro para ser tosar essa semana. Meu Deus do céu. Não serve para andar comigo. Não serve para andar comigo. Irmãos, vamos fazer um jejum? Aí já vem. Posso ficar sem tomar Coca-Cola e chocolate? Crente fraco. Fraco de oração, fraco de santificação. Como que você quer poder passar por dificuldade? Aí qualquer dificuldade que tem, eu acho que tem uma coisa errada na minha vida, eu acho que essa igreja está errada, está tudo errado. Por quê? Está passando tanta luta. O problema não é que você está passando tanta luta, o problema é que você não está. Sabe que o que acusa contra você? É que você não tem tido força para passar por luta, porque o verdadeiro crente, ele tem força para passar por luta. O problema não é você passar por lutas, o problema é como você passa por lutas. Eu amo quando as pessoas passam lutas. Amo, porque nessa hora revela quem é crente e quem não é. Eu não fui no culto hoje porque eu estava com dor de cabeça. Pastor, nós não fomos no culto hoje porque eu estava com resfriado. Irmão, eu acho que você não serve para esse Deus mesmo, viu? Porque o meu Deus, quando ele chegava no lugar, o que essa pessoa tem? Pedro, o que ela tem? Ela está com febre, traz ela aqui. Orou por ela, foi curada. Agora traz sua sogra, família, que eu vou servir todo mundo e vou pregar para eles o que é o poder de Deus e o que é o evangelho. Paulo está pregando. Aí tem um cara presente no corpo e ausente no espírito. Eutico, está lá na janela. Ouvindo a pregação de Paulo, às vezes pensando, esse cara vai pregar até que horas? Aí ele dá uma cochilada, conta a história que ele cai da janela lá embaixo e morre. Aí o que Paulo faz? Meu Deus do céu, morreu. Vamos parar o culto para velar ele e enterrar. Chama o legista lá, chama lá a polícia civil. Não, Paulo, o que aconteceu? Morreu, estava lá, aqui dentro, mas com a cabeça lá fora. Vamos dar uma chance para ele, né? Vamos lá. Volta aí. Aí o cara, o que aconteceu? Você estava morto, mas você voltou. Que legal. Agora você vai prestar atenção na palavra? Você aprendeu a lição? Aprendi. Então vamos voltar lá para nós continuar o culto. Vamos lá. Normal. Algo normal. Agora no nosso meio, uma febre e uma dor de cabeça é motivo da pessoa não ir na igreja. Naquela época era motivo da pessoa ir para a igreja. Porque a Bíblia manda em Tiago, se alguém estiver enfermo, leve ele aonde? A congregação, peça que o presbítero unja com óleo, e a oração do justo vai curar e vai salvar ele.
Mas em vez de você trazer aqui, você faz o quê? Vai para o hospital. E tem gente pior ainda, que está dentro da igreja e quer sair da igreja para ir para o hospital. Mas nós estamos aprendendo a ser espiritual, né, gente? Nós vamos aprender ainda. Não é verdade? Nós vamos aprender que esse Deus é poderoso, que Ele cura, que Ele restaura. Um dia nós vamos aprender. Quando nós pararmos de levantar da mesa. Quando nós estivermos o quê? Presente no corpo, mas ausente no espírito. Quando deixarmos disso, vamos aprender. Fala para o teu irmão, seja presente no corpo e no espírito. Você consegue ficar lá no Netflix, lá 2h30, ó. Pá! Nossa! Aí a pessoa abre a porta. Você parece que está entrando junto com ela. Você sente, você está no espírito com ela. Acabou, já acabou o filme? Lógico, faz 2 horas que nós estamos assistindo o filme. Põe outro, põe mais um. Aí tá lá. Você não está nem ligando para sua mulher mais. Aí tá lá no filme, lá o cara beijando a mulher. Aí você começa a olhar para sua mulher, já fica com vontade de beijá-la também. Você entra no espírito do negócio. 4 horas assistindo o filme e você consegue entrar no espírito, você se sente lá. É isso que o entretenimento faz com que você se sinta parte, né? Chama você para dentro do enredo da história. Agora você está na igreja, nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus que cura. Não. Não pode ter um culto de 2 horas, 3 horas, que você não aguenta. Porque a tua carne, ela está tão viva, que ela manda o comando para você. Você não tem que ficar aqui, você tem que ir embora. Teu espírito não está batendo com o negócio aqui. Vamos embora daqui, vamos comer. Vamos ficar em casa. Olha o tanto de gente que ficou em casa, né? Que deve estar assistindo eu em casa. Tá bom? Eu sei que você está me assistindo em casa. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Você tomar jeito na sua cara, parar de faltar Santa Ceia. Ser esse crente mais ou menos que você é. Uma chuvinha. Ai, hoje está chovendo. A cama está me chamando, não vou no culto hoje. Se Jesus, eu não posso saber nem onde eu vou voltar, mas eu vou orar para ele voltar no dia de uma tempestade. Para aqueles que estão dormindo, não escutar o som da sirene, da trombeta, né? Aí está chovendo, Jesus, volta amanhã que eu quero dormir um pouquinho mais. Irmãos, nós só pensamos em nós somos muito egoístas. O cordeirinho morreu, irmão, inocente. E a gente sabe o que a gente está para isso? Nem aí. Nem aí. Nós estamos levantando da mesa toda hora. Quando eu era pequenininho, meu pai falava assim para a gente: vocês vão no banheiro aqui em casa, vai tomar água aqui em casa, porque na igreja não se levanta. Tem gente aqui que não toma água em casa, aqui tomam 2, 3 galões. Os irmãos têm que ficar trazendo galão todo culto aqui de água. Toda hora vai lá, pega um copo d'água, fica olhando para a gente, fica copo assim, ó. Vontade de soltar o microfone, dar um golpe de karatê nele assim, ó. Jogar de costas com o copo e tudo. Xixi. Vai no banheiro, faz 5, 6 xixi no culto. É verdade ou não é que eu estou falando? Você não dorme em lugar nenhum. Nem quando você está deitado na cama para dormir, você não consegue dormir. Agora que não. Teve um dia que tem um irmão, que ele não está mais entre nós. Ele está vivo, mas não está entre nós. Que ele dormiu, a filha dele dormiu do outro lado. Quase caiu ele com a filha dele. Vocês foram caindo assim, ó. Sério. Aí, meu Deus. Aí ele ofereceu, pegou ela aqui assim e voltou. Como é que você consegue dormir no culto? Você pode estar cansado do que for. É meia-noite. Amanhã você tem que trabalhar. Alguém fala: vamos assistir um filme? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Não é verdade? Por quê? Aí a gente fica falando de Judas. Olha o quanto de Judas a gente tem. Não é? A sua motivação de estar na igreja é qual? De ser valorizado, de ser visto? Pronto, está satisfeito? Podemos continuar? Porque o pastor não percebeu que eu lavei o banheiro essa semana. Estou chateado demais.
Tem gente, eu sou uma pessoa que eu não esqueço as coisas, né, Dani? E tem gente que eu acho que Deus ele faz isso para acabar com a minha vida, cara. Eu falo para Dani. A pessoa está esperando elogiar ela, lembrar de alguma coisa que ela fez, deu para mim, e eu não lembro. Aí a pessoa vem, você não lembrou, né? Me cobrando. Eu falo, Deus, por que o Senhor fez eu não lembrar? O Senhor sabe que eu lembro de tudo. A gente é pisado, às vezes Deus olha para mim e fala assim, experimenta um pouquinho do que meu filho aguentou. O desprezo. Você está entendendo o que eu estou falando? Presente no corpo, mas ausente no espírito. É alguém que se levanta da mesa. É alguém que não está na mesa com você. É que Jesus falou, olha, você não está aqui, cara. Então o negócio é o seguinte, levanta daqui, vai embora logo fazer o que você tem que fazer. Para alguns, a pessoa consegue enganar. Porque alguém pensou, Judas deve ter lá comprar mais coisa, já que ele volta. Ele é muito bonzinho, ele deve ter lá cuidar de algum pobre, já que ele volta. Porque eles não entendiam. Porque também, alguns conseguem ser enganados. Porque ainda são imaturos, são novos. Mas o convite hoje, para mim e para você, é que todos estejam na mesa. Assentados de corpo, alma e espírito. Porque a Bíblia, nós não temos que acostumar com mesa, irmão. E outra coisa, essa mesa não pode ter nela, sabe o quê? WhatsApp. Estou aqui na mesa, ó. Gostaria que os pais não levassem o celular para a mesa. Teu filho quer a sua atenção. Um vídeo que muito me tocou um dia foi quando, mais ou menos assim a história, eu vou terminar. Um filho queria muito a atenção do pai. E o pai sempre estava ocupado, atendendo os clientes. E sempre o filho ficando para depois. Pai, não, depois a gente fala. Depois. Tem muita gente, Deus está mandando eu dizer aqui. Tem muita gente aqui que está cansado do seu depois. Depois. E um dia o filho chegou e o pai depois. Pai, eu preciso falar com você. E o pai bravo já virou e falou assim, olha, o meu tempo é muito curto, a minha hora é muito cara. Eu tenho que atender meus clientes. Eu sou pago para atender eles por hora. Então ele perguntou, pai, quanto que é a sua hora? 1 hora de trabalho seu. Tanto. Ok. E o pai continuou. E o filho foi trabalhar, foi fazer as coisas, fez uma coisinha aqui, outra ali, vendeu um brinquedo, vendeu um negócio para um amigo, juntou dinheiro. Um dia ele falou, pai, preciso falar com você, estou muito ocupado. Ele falou, toma aqui a tua 1 hora. Senta agora e você vai me ouvir. Ele teve que pagar 1 hora para ter 1 hora de atenção do seu pai, já que o problema era dinheiro. Isso aqui, irmãos, é uma bênção para quem sabe usar, mas é um inferno para quem não sabe usar. Tem gente que está perdendo o filho, o marido, a esposa, não está vendo por causa disso aqui. Muitos adultérios, muitos casamentos estão sendo destruídos, começando por isso aqui. Você começa a dar atenção para outras pessoas, quando você vê, você está envolvido. Se você está na mesa com o Senhor, isso aqui não pode ir para a tua mesa. Ah, mas meu filho não respeita. Vai lá e arranca o cabo do Wi-Fi, corta com alicate, irmão. Paga para o assistente depois ir lá e instalar outro. Mas salve a tua família. Faça uma atitude radical para que você tenha a salvação. Jesus, ele teve que ser radical, ele teve que morrer. Isso é pouco? Já falei para vários pais aqui, mas não obedece. Ah, minha filha, ela tira o Wi-Fi da tua casa, tira a internet. Você consegue viver sem internet? Ah, precisa fazer pesquisa, vai no laboratório da escola, pesquisa lá quando precisar. É melhor você ficar sem internet e ter a sua salvação do que você perder a sua salvação. Se preciso for, dá o tijolão para ele e guarda esse aqui.
Vocês não estão apertados? Vende o telefone de todo mundo que tem em casa, paga as contas e compra um tijolão para cada um. Você está vendo que a questão é prioridade. Não é que você não tem condição de sair da situação, é que você não quer fazer a coisa certa que precisa fazer para tirar você dessa situação. Então você está comendo e está lá. Você está de corpo, mas não está em espírito. Você está se levantando da mesa e você está perdendo princípios preciosos. Várias pessoas, é difícil pastorear hoje em dia, me chama. Ela é testemunha, ela sabe. Para conversar, para discipular. E a pessoa fica no telefone. Ah, só um minuto. Lá, mandando mensagem. A pessoa não olha para você, ela não absorve nada que você fala. Você se sente frustrado como pastor, porque você sente que você não pode ajudar, porque a pessoa não ouve nada do que você está falando. Ela só quer falar dos problemas dela. Ela quer um terapeuta, um psicólogo, ela não quer um pastor que tem uma palavra espiritual para libertar ela. O psicólogo, o terapeuta, ele vai te ouvir. O pastor, ele tem que ter uma noção. Você não precisa contar desde o dia do seu nascimento até o dia de hoje. E tem que ter uma noção do que está acontecendo na tua vida, para dar uma palavra de sabedoria para que você saia da situação. Só isso. E às vezes você não precisa nem falar, que Deus dá uma palavra de conhecimento e revela para ele o que está acontecendo. Então deixa de ser carente. O pastor não precisa de te ouvir 2, 3 horas. Ele só precisa de liberar uma palavra de sabedoria, de alinhar você com a palavra de Deus para você ser transformado. Só isso. Jesus não ficava parado ouvindo ninguém. Pode ver. Ele chegava e dava a palavra. Pá, 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 dava direção. Quantos estão entendendo? Ele chegou e deu uma palavra para o jovem rico. Você está distraído com muitas coisas desse mundo. Abre mão dessa distração e me segue. Eu não estou capaz ainda de fazer isso. Jesus ficou esperando ele. Jesus foi. O propósito permaneceu. Se você quer caminhar com Jesus, você precisa decidir. Muita gente fala da pesca maravilhosa. Não, Pedro foi lá, não pegou nada, depois ele jogou, pegou muito peixe. Só que o que as igrejas não falam é que depois ele deixou os peixes e foi seguir a Jesus. Ele não ficou rico com os peixes que ele pegou. Ele abriu mão dos peixes, falou: eu quero Jesus, porque ele é maior do que os peixes. Ele é maior do que a pesca maravilhosa. Não fazem a campanha do Jesus que fez o milagre da pesca maravilhosa. Faz a campanha da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa virou maior do que o Jesus que fez a grande milagre da pesca maravilhosa. Jesus é maior. Ele é o centro, irmãos. Não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Não podemos levantar da mesa. Isso é vender e trocar Jesus por qualquer quinquilharia. É o que Judas fez. Ele não entendeu o propósito, porque estava sempre preocupado com ele mesmo. Você entende isso? Estava sempre distraído, é isso que eu quero dizer. Sempre presente, mas ausente ao mesmo tempo. Por isso ele não entendeu. Por isso que o Senhor falou: alguém haveria de trair, mas ai daquele. Não é que Deus falou: não, você é o mais ruinzinho, você que vai trair, eu que vou escolher isso. Não, ele que deu lugar. Senão Deus não cobraria dele. Seria injusto. Mas Deus fala: alguém vai ter que trair, mas ai daquele que me trair, porque ele vai ser cobrado. Quer dizer, ele é corresponsável pela atitude dele. Você está entendendo? Deus está te chamando nesta manhã para se assentar na mesa dele e para literalmente sentar em corpo, alma e espírito, obedecer a palavra, viver, entender o entendimento da palavra, trazer para dentro da tua casa, corta da tua casa na hora do almoço, das refeições, TV, internet. Fala: agora nós vamos sentar, nós vamos comer, nós vamos orar, porque na mesa é o único momento entre que pai e filho estão na mesma altura, e um pode olhar no olho do outro e dizer o que tem que ser dito. Você precisa ouvir teu filho, você precisa ouvir o que ele tem para falar. Deus está falando muito forte isso comigo aqui, irmãos. Tem crianças aqui, filhos aqui, que estão se segurando, está uma bomba prestes a explodir. Não, eles estão segurando e eles precisam ser ouvidos. E ainda tem oportunidade de você ganhar o coração do teu filho. A Bíblia fala que é mais fácil ganhar uma cidade inteira do que ganhar alguém ofendido, um irmão ofendido. Existem pessoas aqui ofendidas nessa manhã, com o próprio pai, com a própria mãe, filhos que precisam ser restaurados. Jesus, ele quer que você passe o sangue na tua casa hoje e proteja a tua casa. Nós vamos fazer isso até que ele venha. Enquanto ele não vir, nós vamos pregar isso, ensinar. Volto a dizer: quem que ele matou? Porque o primogênito é o que passa o quê? A herança do quê? Do entendimento.
Se eu sou um rei e o meu filho primogênito vai virar rei, o que eu passo para ele? Toda a bagagem para que ele seja um rei. E ele vai passar para o filho dele toda a bagagem para que seja também um rei. Então, quando ele mata os primogênitos, ele acaba com a cultura do Egito. Mas quando ele poupa os primogênitos de Israel, ele mantém vívida a ideia de que tem que se guardar a Páscoa, de que tem que se ter grato a Deus, que foi o sangue que livrou eles da morte, que foi o sangue que guardou. E quando lá na frente Jesus morre, eles entendem, é o sangue de Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Jesus morreu e está vivo, e nós temos que continuar. O primogênito de toda a criação também se tornou o primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou. Mas ele está falando, Jesus está vivo, ele está falando, eu sou o primogênito tem que passar, não tem? E eu estou falando, passa para o teu irmão, passa para ele também, porque aquele que tiver em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou só o primogênito da ressurreição, da vida, mas eu não sou o único, vocês também vão ressuscitar. Se vocês estiverem em mim, vamos ressuscitar, vão todos viver eternamente comigo. O primogênito está vivo, e ele está passando para mim, para você, esse entendimento. Mas nós temos que sentar na mesa com ele, estar de corpo presente e ouvir. Jesus, fala mais, me explica como é que é isso, deixa eu entender. E o primogênito está querendo dizer, olha, permaneça na palavra, porque ainda que você morra um dia, você viverá. Quando Jesus vê Lázaro morto, ele fala, ainda que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Naquele grande dia ele vai voltar a viver, é verdade. Ele chora, não porque ele tem pena de Lázaro, mas ele tem pena da ignorância das pessoas, de não entender a palavra, porque elas estão tão distraídas com tantas coisas que elas não conseguem entender a mensagem. Então, quando você senta, está de corpo e espírito na mesa, você entende. Você entende que a única coisa que você precisa é de Jesus, de estar com Ele. Amém? Quem está entendendo isso?